O anime já começa com esse loirinho indo tomar uma facada da mina e ir de arrasta, mano. Mas ele desvia e sai correndo. Ele pede o que deu nessa zoiuda para eles estarem assim. E fala que até pouco tempo eles estavam muito suave. E até umas horas atrás eles estavam limpando a sala, pois são representantes de classe. Porém essa zoiuda continua atacando ele com uma faca. E é nos revelado que o nome do prota é Sanda. E para se defender ele joga um apagador nela. Mas a Fuyumura, nome da zoiuda, não para de atacar ele. Essa mulher tá muito maluca, na moral. Porém, chega outra mina na sala e só manda um bom dia e vai sentar no lugar. Porém, a zoiuda esconde a faca e manda real para o loirinho, que até o fim do dia ele vai estar morto. Então começa a contar a história deles e que há 8 meses atrás eles viraram representantes de turma. E a expressão dela nunca mudava, nunca mesmo. E o mano começa a se iludir, pensando que ela fez tudo aquilo de tentar mandar ele de Vasco só porque ela gostava dele, que esse era o jeito dela se declarar. Esse mano do casaco vermelho avisa que isso é loucura, e se ele continuar sendo burro desse jeito, vai de arrasta. E ele também fala para ele falar com a professora sobre isso, porém Sanda não deixa, falando que a Fuyumura deve estar apenas tímida para se declarar para ele. Porém, esse mano do cabelinho revelou algo interessante pra gente. Há uma semana atrás, a melhor amiga da zoiuda foi de Vasco, e depois disso ela jamais foi a mesma. Então, eles vão correr. E o loirinho diz que é estranho estar frio em dezembro. E o mano da jaqueta vermelha diz que numa época antiga isso era comum, pois era Natal e um tal de Papai Noel dava presente para as pessoas. Vale lembrar que nesse mundo o Natal já não existe mais, minha tropa, por falta do Papai Noel. E o amigo de Sanda manda ele colocar uma jaqueta nesse frio, mas ele diz que não precisa e que não está com frio. Então cai um floco de neve e nesse momento ele vê a zoiuda e fica em choque. E daí do nada começa a nevar e o bicho tá passando muito mal, como se tivesse uma parada cardíaca. E toda vez que ele olha pra mina, dá uma parada cardíaca mais forte ainda. Eles vão pra dentro da sala e aparentemente a dor de Sanda meio que passou. E ele acha que isso é um sinal pra os dois ficarem junto. E ele tá dando uma de romântico com ela e tudo mais, e ela pede o porquê ele está assim, mesmo depois dela ameaçar ele. Então ela pergunta com uma cara muito séria se é porque ele é descendente do Papai Noel. E ela começa a falar que fez o passo a passo para quebrar a maldição e ver se realmente ele era o Papai Noel, e tudo saía corretamente. Ela explica que esses ataques cardíacos estão acontecendo porque as habilidades de Sanda estão prestes a surgir e que só faltava ele usar algo vermelho. Sanda fala que tudo aquilo é bobagem e que só deu a bolacha para ela pois gosta dela e queria se declarar para ela. Ela tenta começar a colocar o casaco nele, mas ele vai desviando. Ele pede então o porquê dela estar tão obcecada pelo Papai Noel e ela só manda um: já que tu não quer colocar vermelho, eu vou te mandar de Vasco, mano. E literalmente acerta ele no meio do peito. Enquanto ele tá no chão, a Fuyumura explica que a amiga dela não morreu, e sim desapareceu e foi dado como jogadora de Vasco porque ninguém encontrou ela depois de 6 meses. Então é mostrado um pouco do passado da zoiuda com essa sua amiga, que morreu. Essa mina vivia lendo livros e falava que a Fuyumura lembrava muito o inverno da época. Também falou para eles passarem o próximo Natal juntos, mas adivinha, ela acabou sumindo. E ela começa a mandar o Sanda virar o Papai Noel, porém o bicho só tá caído no chão, mano, literalmente. E ela quer que ele vire o Papai Noel para que ele ajude ela a achar sua amiga, porque na cabeça dessa zoiuda, essa mina só sumiu e não tá morta. E quando ela manda eu só queria ter um Feliz Natal, literalmente tudo sai voando e o Sanda começa a levantar e toma dele. Olha o shape do mano. O Sanda pede como ela sabia de tudo aquilo e sobre a maldição. Ela fala que sabia pois o vínculo do Papai Noel e de uma criança que acredita nele é inquebrável. E apenas pede para ele a ajuda. Ele diz que vai ajudar, porém corta para ele no banheiro. E ele fica meio maluco por causa da aparência dele, que ele mudou de um jovem para um velho senhor, e começa a ficar meio paranoico, e louco também. E come uma jujuba para que ele possa ficar mais calmo, pois ele diz que essas jujubas ajudam ele a se controlar. Porém, quando ele come essa jujuba, ele volta a ser jovem, né? A idade dele. E pelo que foi entendido, agora corta para um outro dia, onde estão tendo uma aula no laboratório, porque o Sanda estourou a sala de aula deles. Ele fica meio assim porque não sabe o que pode fazer como Papai Noel, e nem sabe a força dele. A zoiuda fala que já pensou em um plano para descobrir isso, e fala que ela plantou uma bomba na sala de aula para que eles podem ver o que o Papai Noel é capaz de fazer. E o Sanda começa a procurar essa bomba na sala inteira, mas ele não acha. Vale ressaltar que essa aula deles é de redação, e o tema de redação é o que eu desejo.
Então o Sanda pega uma roupa vermelha e se transforma, e fala que é um terrorista que vai matar a Zoiuda se geral não sair dali. Então geral sai correndo, menos um mano que fica pra olhar. E cara, a bomba tava literalmente na Fuyumura. Ela se grudou 2 dinamites e foda-se, tá ligado? E ela pergunta como ele soube que as bombas estavam nela, e ele diz que foi bem simples, todas as crianças estavam escrevendo seus sonhos, e ela era a única que não conseguia escrever nada, e achou estranho uma criança sem sonhos. E ela fala que o que ela quer é a amiga dela de volta, e está com muito medo de perder essa amizade dela. E o Sanda jura achar ela e fala que quando achar, a alegria vai ser muito grande. Porém a Zoiuda esqueceu de desativar a bomba, e literalmente estourou tudo. Porém o Sanda conseguiu tirar as bombas dela e agora sabemos 3 coisas do Papai Noel. Ele se transforma quando veste vermelho, a segunda é que ele volta a ser criança quando come jujubas, e a terceira é que ele é resistente ao fogo. E o mais legal é que enquanto o anime falava essas características dele, o Sanda literalmente tancou uma bomba e apagou o fogo de toda a sala. E digo mais, ele ainda meteu que iria salvar a amiga da Fuyumura custe o que custar. Esse moleque aqui... E mano, esse moleque aqui eu não sei não, hein? Pô, porque ele tá estranho. Provavelmente ele vai aparecer nos próximos episódios. Mas tropa, assim acaba o primeiro EP. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Tchau, minha tropa. Vejo vocês nos próximos episódios. Valeu. Esquivo. Leo tu derecho, no tenés, soy mujer, veo los míos, peor, soy negro, me desaparezco. Perguntou assim, mamãe, no céu tem pão? E morreu. Tá porra, menor! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Você agora falou uma coisa que eu já venho... Mano, e o EP2 já começa com a Fuyumura indo parar no quarto dos moleques. E se reparar bem, ela tá apenas de camisola. E mano, esses caras nunca viram uma mulher sem uniforme na vida deles, porque eles ficaram babando muito ela por estar com uma roupa mais casual. Mas ela só estava lá para entregar as jujubas pro Sanda. E geral pergunta para ele o porquê ela estava lá só por causa dele. Mas ele mete uma desculpa e fala que tá na hora de bater um pratão. Porém não dá muito certo, começa um interrogatório pro pobre coitado. Mas era apenas zoeira deles. Então começa uma explicação de que a população de pessoas menores de 15 anos são apenas 0,1% do PIB nacional do Japão. Então os mais velhos respeitam os mais novos. Sim, bem diferente do que é hoje em dia. Lembrando que esse anime passa em anos na frente, tá bom? Um dos manos diz que a comida aparenta estar ficando cada dia pior. E o outro responde dizendo que é porque o país está ficando mais pobre. Mas daí o Sanda começa a ser muito legal e educadinho com os caras. Eles já suspeitam que ele seja gay. Brincadeira, minha tropa. Eles suspeitam de algo e falam que também a Fuyumura tava toda gasosa lá e o Sanda nem deu bola pra ela. E pedem o que tá pegando com ele. Mas ele simplesmente nem sabia a roupa que ela estava usando e nem reparou nisso. O cara é o último romântico, mano, não tem jeito. Então ele vai pro quarto e percebe que na verdade ele está ficando muito mais maduro e fica com medo de virar o Papai Noel por completo. Um dos amigos dele chega e fala que está tudo bem amadurecer mais cedo. Sanda fica feliz e diz que gostaria que todos fossem tão compreensíveis quanto ele. Porém o moleque fala que já sabe o segredinho de Sanda. Se olhar bem, ele parece o humano que ficou espiando no último EP. E do nada, o bicho faz o Sanda entrar em choque literalmente. E o coitado cai duro no chão, assim cortando para o laboratório do EP passado. Quando ele acorda, ele já tá transformado no Papai Noel e ele começa a gritar, mas a Fuyumura manda ele calar a boca. Sim, os dois estão amarrados. E o culpado de tudo é esse amigo do Sanda que se chama Amaya. Sanda pede o que ele quer, mas ele diz que está apenas se divertindo um pouco com os dois amarrados. Esse mano é meio psicopata, cara, pois ele começa a falar que se uma criança mandar alguém de arrasta pra cima, não acontece nada com ela, e ele fica pensando o que vai fazer com os dois. Então ele fala que se os dois se beijarem ali e agora, ele irá deixar os dois livres e não vai contar nada pra ninguém. A Fuyumura aceita e já tá mandando o Sanda se preparar pro beijo. Ela tá muito na dele, mas pelo visto ele tá putaço e fala que não queria fazer isso, pois ela é apenas uma criança e ele é o Papai Noel. Mas a Fuyumura já tá até indo pra cima do cara. Mas o Sanda fica mais puto ainda e corta as cordas com esse bagulho que serve pra esquiar. E então ele solta hora de dar umas palmadas nesse bostinha.
Cê é louco, arrepiei. O Amayá fala que ele é engraçado e tal, mas o Sanda arranca um pedaço do chão, literalmente. Mas ele não iria bater no Amayá com isso, com certeza. E do nada, esse mano que é o diretor pede o que o maluco tá fazendo ali sozinho. E quando ele olha pra trás, não vê ninguém, porque o Sanda se escondeu junto com a Fuyumura. Ele começa um papo estranho para o Amayá e, mano, esse cara tem 92 anos. Ele explica como ele tem um rosto tão jovem e, resumindo, ele usa os produtos Ivone. E o Sanda explica um pouco dizendo que esse cara odeia adultos e adora crianças e acredita que os jovens irão reconstruir o Japão e também pensa que nenhuma criança pode ter traumas. Então o diretor começa um interrogatório para o Amayá, pedindo se ele tem algum tipo de trauma e pá. Mas o Amayá fala que não, porém continua perguntando e perguntando, e esse cara tá muito puto porque acha que o Amayá não tá falando a verdade. E o diretor fala que se continuar assim, ele vai botar essa criança no porão. Então ele pega o braço do moleque e a Fuyumura começa a falar que achava que esse tal porão era apenas para colocar medos nele. E quando ela percebe, o Sanda sumiu e o moleque vai implorando para não ser levado pro porão. E do nada, o Sanda chega estourando tudo de novo, mano. Eu tô começando a achar que isso é proposital. E ele já manda uma bicuda com esse ferro na cara do diretor e manda ele soltar o garoto. E pelo visto vai começar uma luta frenética, hein? E quando o diretor vai chamar reforço, o Sanda mete mais uma bicuda na mão dele e joga esse controle longe. E ele fala que só está fazendo o dever dele de proteger as crianças. Engraçado é o cara soltar isso pro próprio Papai Noel. E o Sanda já manda uma de bailarina e faz um S no chão com as barras de ferro. Só que do nada o chão desmorona. Isso é louco, o diretor começa a humilhar o Sanda, falando da velhice dele, que ele é muito velho, não sei o que. Mas ele diz que o diretor é tão velho quanto ele. E ele começa a se gabar, falando que o corpo dele usa a última tecnologia para ficar mais jovem, não sei o que. Mas o Sanda manda uma de gênio e pede o que o cara jantou há 2 dias atrás. E fala que se ele não responder isso em 5 segundos, essa tecnologia toda não ajuda em nada no cérebro. Mas o cara não lembrava, e isso era só pra distrair ele, porque o Sanda meteu o pé dali quando a contagem acabou. Portando para a noite, Fuyumura tá puxando o Papai Noel e reclamando do quão pesado ele é. E quando a Maya fala que foi por pouco que ele não parou no porão, a Zoilda afunda a cabeça dele numa barra de ferro, mano. E ela fala que vai mandar esse cara de Vasco, já que ele descobriu a identidade secreta do Sanda. Essa mina é muito mais psicopata que esse cara, na moral. E ela fica muito puta por tudo que ele fez também. Mas ele disse que não fez porque quis, e sim porque tinha um dever a cumprir. E começa a fazer um olhar de pena. Mas o Sanda já logo avisa que isso não irá funcionar com a Fuyumura. E ela joga ele contra a barra, ameaçando jogar ele pra baixo. Mas ele fala que é verdade, e que quer ver o Papai Noel entregar presentes de novo. E que ele quer que isso aconteça porque os pais deles têm uma confeiteria, e que está indo à falência porque tem menos crianças indo lá. E porque o país tá ficando mais pobre, pois cada vez menos tem menos crianças no país. Ele fala que eles deveriam revelar que o Papai Noel existe, e assim o pessoal ia voltar a comemorar o Natal. Assim poderia salvar a confeitaria dos pais dele e um pouco do país também. Enquanto isso, Sanda fala que isso é uma sensação estranha de ninguém acreditar no Papai Noel e que só esses dois acreditam, mas quem acredita tem poder de verdade. E ele diz que sente que esse poder está indo sempre para ele. Mas a Fuyumura diz que não confia no Amayá, mas ele fala que é melhor confiar em uma criança do que em um adulto. Mas ela rebate dizendo que todas as crianças um dia virarão adultos de verdade e logo não confia em ninguém. Porém, Sanda diz que tudo que a Amayá falou é verdade e que ele usou um dos seus poderes novos e realmente viu a confeitaria da família dela. Então a Maya agradece o Sanda por acreditar nele e come uma jujubinha para voltar a ser um anão de novo. E pede para que eles não contem para ninguém o segredo dele. E que se ninguém contar, ele irá proteger os dois e ajudar eles nos seus sonhos. Lembrando que o da Fuyumura é reencontrar a sua amiga e o do Amayá é que o Papai Noel volte para que a família dele possa se reerguer. Mas o Sanda ainda tá com a mesma dúvida do EP passado. Como que a Zoilda sabia a identidade secreta do Sanda? E o Amayá já tá metendo louco falando que tá com medo do machucado que ele levou por causa das barras de ferros deixar ele calvo. Mas corta para o diretor ligando para alguém e falando que encontrou a pessoa que eles estavam tanto procurando, que seria o Papai Noel. E olha quem é o cara que tá do outro lado falando no telefone. Algo me diz que fudeu pro Sanda. Mas deixe nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos episódios, porque o EP2 acaba aqui, minha tropa. Deixe o seu like e se inscreva para continuações desse anime que está incrível. E o EP3 já começa com esse mano atirando umas balas aí porque ele tá treinando. Depois disso, logo corta pro Sanda tirando uma coisa do cabelo de uma mina. E fica todo tímido pedindo desculpa. Porém ela fala que ele é fofo. Sei não, hein?
E quando ele foi pra trás, ele derrubou um estojo. Ele fala pra Zoiuda e pro amigo dele que isso vem acontecendo com bastante frequência, mas falam que é bem provável que seja só porque ele se assusta fácil. Então do nada, eles trocam de assunto e esses dois começam a falar da altura. Só que do nada um vaso de flor que estava atrás do Sanda cai e quebra. Então esse amigo de Sanda diz que talvez seja um poder do Papai Noel para saber se alguém tá mentindo ou falando a verdade, pois ele mentiu a altura dele. Então eles passam a vassoura naquele vaso e o Amaya fala que isso é estranho, pois não tem nada dizendo que o Papai Noel deteste mentiras. Mas na teoria, ele não dá presente para as pessoas malvadas, e ele precisa saber se a criança é boa ou ruim. Então é bem provável que por isso que as coisas caem, e que a mentira se enquadra no conceito de pessoa ruim, mas é apenas uma teoria. Sanda fala que essa teoria não está certa, porque aquele estojo caindo na sala de aula mais cedo significaria que a mina não acha ele fofo, e ele fica todo louco. Mas para confirmar a teoria, o Amaya manda Fuyumura falar uma mentira, mas o Sanda entra em pânico pedindo para eles não fazerem isso. Então eles saem caminhando rápido e o Sanda não está olhando pra frente e os caras esbaram no diretor, mano, que diz que estava procurando o Amaya e a Fuyumura. Então o diretor pede para a Zoiuda acompanhar ela e ela começa a se declarar pro Sanda, falando que ama ele desde que começaram a se falar, mas isso era apenas um genjutsu, pois todas as luzes quebraram, o que comprova que era apenas uma mentira só para eles poderem darem no pé. Coitado do Sanda, na moral. A Fuyumura dá a ideia de fazer uma reunião para ver se alguém sabe da sua amiga desaparecida, já que se mentirem nela, eles vão saber, por causa desse poder do Sanda. Ele chama uma reunião da turma para ver se alguém sabe de algo. Só que, mano, os caras começam a esculachar a mina na frente da Fuyumura. Porém, uma menina fala que essa mina está morta, e já era. E nesse momento, cai alguns livros confirmando que ela está viva. A Zoiuda pergunta quem disse aquilo, e quando ela repete, pedindo quem falou que ela morreu, o próprio Sanda cai no chão, mano. O feitiço virou contra o feiticeiro, não é mesmo? Quando o Sanda acorda, ele fica bem maluco com isso, pois agora quem falar uma coisa perto dele e for mentira, ele vai saber. E na sua visão isso é horrível, o cara já tá muito paranoico. Porém, para acalmar o Sanda, Fuyumura diz que uma pessoa mente 200 vezes por dia e coloca umas coisas na mesa para mostrar para ele que na maioria dessas mentiras são irrelevantes. E ela começa a falar que não está nem aí para essa amiga que desapareceu e pá. E assim esses vidros vão se quebrando. Porém, ela acaba se exaltando e dá um soco nos vidros, quebrando eles mais ainda. E é nesse momento que ela lembra de um flashback com essa mina. E manda ela ficar mais braba e começa a soquear mais os cacos de vidros. E fica com a mão cheia de sangue. Então ela fala uns bagulhos para o Sanda e coloca a mão dela na camisa dele e faz ele virar o Papai Noel por conta do vermelho. E só depois ela percebe que esses cacos de vidro na mão dela estão doendo muito. O Amaya chama um médico e aparentemente tudo ficou de boa. Eles falam que o médico demorou 4 horas para fazer os pontos dela e vão andando até a sala para limpar aqueles cacos de vidro e depois eles vão pro dormitório. Só que quando a Fuyumura abre a porta da sala, ela se depara com a amiga dela lá parada. Porém, a mina simplesmente sai correndo e o Sanda se transforma no Papai Noel para ir atrás dela. O Amaya pede o porquê a Fuyumura não está indo atrás, mas a mina está completamente paralisada. Porém, o Sanda perde ela de vista e não sabe onde foi parar. Então eles vão beber um refri, porém o Sanda tá tão nervoso com a situação que acaba derrubando na camisa dele. O Amaya fala que ele teve sorte que foi refri e não molhou ele de tomate, senão ele ia virar o Sandavô. Ele mandou bem nesse apelido. O Sanda fica meio brabo com ele, pá, então ele vai pedir um lenço pra Fuyumura e a mina tá rindo, mano. 3 EP, ela não tinha dado uma risada. E ela tá assim porque viu a amiga dela viva e ficou muito alegre com isso. Então corta para 2 dias depois e os caras tá falando em fazer um velório para a Ono, amigo da Fuyumura, porque a família dela não fez um. E o pior é que geral precisa ir de vermelho. Isso fera muito com o Sanda. A tradição de ir pro velório de vermelho é só nos velórios das crianças, pois eles celebram. Como já foi citado no anime, tem uma porcentagem baixa de pessoas que são menores de 15 anos. E ao invés de ser algo triste, geralmente esses velórios são alegres e festivos. O Sanda tá de vigiar para ver se alguém fala algo sobre a Ono e ele também fala que é impossível ele ir nesse velório, por causa da vestimenta de vermelho. Porém, chega uma pessoa por trás dele e, mano, é a Fuyumura, com simplesmente 2 dinamites grudados nela e falando que esse velório vai ser um estouro. Nos é revelado que a real intenção do diretor com esse velório é fazer o Papai Noel aparecer e o esquadrão anti-Papai Noel mandar ele de arrasta. Mas ele acredita que é porque a ONU e o Papai Noel têm alguma ligação, pois ele começou a aparecer depois da morte dela. E esse mano aí seria o cara mais forte deles. Ele vai pra fora do ginásio para fumar e começa a escutar a conversa do Sanda com os outros dois. Mas por sorte eles não falam nada demais, até o Sanda dizer que é descendente do Papai Noel. Mas por sorte esse mano acha que o Sanda tá falando aquilo porque tá se declarando pra Fuyumura. Então a Fuyumura fala que tem algo pra confessar pro Sanda. Porém, quando ela vai falar, ele leva um tiro, mano, porque o cara escutou tudo e descobriu a identidade dele. E o Sanda se transforma no Papai Noel por conta da mancha de sangue na sua camisa.
e o cara fala que vai prender o Papai Noel. Mas e aí, tropa, o que vocês acham que vai rolar no próximo EP? Porque esse episódio vai acabando por aqui, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do EP. Comenta aí se vocês querem que eu traga mais episódios como esse. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima, minha tropa. Tchau! Ai, socorro! Sai! Ai. E quando eu mandar papum. Matei o Playhard, deitei o Papakill, matei os 3. Tudo fraco. Clipa aí, cara. Tudo fraco, tudo fraco. Vai, ladrão. Documento do veículo e habilitação. O que você faz? Por favor, moço. Dê-me caca na calça. E o EP4 já começa com o Sanda pegando na mão desse mano e joga ele pra longe. Mas ele se sente culpado e vai lá pedir desculpa pro cara. E quando ele chega perto, o Sanda toma uma bica bem na fuça. Enquanto eles estão se segurando, lá ele, o Papai Noel fica puto e derruba o cara no chão. E meu amigo, esse assassino dá um chute bem naquele lugar do Sanda. Eles devem ter doido pra caralho. Os dois começam a discutir e do nada o cara pega um peso e dá com tudo no Sanda. E o bicho cai duro no chão. Então esse fumante começa a falar sobre o país e que não pode haver um Papai Noel, pois senão as crianças não iriam mais seguir as regras. Porque esse país tá com muita regra, minha tropa. Até casamento é formado por outras pessoas, para evitar a taxa de natalidade e tentar recuperar o país. Mas mano, do nada o Sanda acorda e começa a tirar a cueca. E começa a falar de autoestima e que ele não gostava como ficava na forma do Papai Noel. Só que ele entende o significado dele se transformar. E não é pra ficar bonito, e sim pra ajudar as pessoas. E pelo visto vai começar uma luta frenética aqui. A Fuyumura pede se eles deveriam ajudar. Pelo amor de Deus, não faz isso, não entra lá. O Amaya fala que não, mas já era tarde demais, porque o Sanda mete uma bica no cara, quebrando tudo, como sempre, mas o fumante mete um tiro no Sanda. Quando a Fuyumura vê o Sanda sem roupa, ela só lembra de um flashback com sua amiga, pedindo se ela achava que o corpo dos homens era igual a esses que estavam no livro. Tô começando a achar que a Fuyumura é lésbica, porque a amiga dela começa dizendo que antigamente os jovens podiam se beijar, e hoje só depois do casamento, e pá. E a Fuyumura fica toda envergonhada com aquilo. E meu amigo, do nada, a amiga dela vai bem perto para beijar a Fuyumura, mas ela desvia. Acho que eu tava errado quem era lésbica. Então volta para o presente e olha essa cena, na moral, era para ser o contrário, eu acho. E a Fuyumura fala que sente um calor às vezes e às vezes borboletas no estômago. Ela tá apaixonada, mas o anime não diz por quem que é. Voltando para a luta, olha o soco que o Sanda dá na árvore. E quando ele ia dar outro, o fumante faz ele de peneira, se é que vocês me entenderam. Mas o Sanda não desiste de atacar a árvore e dessa vez ele corta ela ao meio. 1-0 pro Sanda contra a árvore. Então nos é mostrado um pouco do velório da ONU também, que está prestes a começar. O Sanda distrai com a música de abertura do velório e toma uma bica na cara. Enquanto vai tocando uma musiquinha no velório, é literalmente o Sanda e o fumante numa trocação insana aqui. Porém o bicho sai correndo com medo, falando que não esperava que o Papai Noel fosse indestrutível também. E o Sanda vai atrás e quando o fumante ia dar mais um tiro nele, finalmente essa munição acaba. E agora vai ser uma trocação direta finalmente. Os bichos vai pra cima do teto. Estão na maldade querendo me amaquita, hein, tropa? Enquanto isso, o velório tá rolando bem suave, com o diretor lendo um baita de um texto. E ele fala que a ONU pelo menos não irá envelhecer e que vai permanecer jovem na cabeça de todos que lembrarão dela. E que sim, isso é um final digno. Esse cara tá muito maluco, na moral. Enquanto isso, no teto, o Sanda pula e vai com tudo pra cima do fumante. Voltando para o velório, o diretor tá falando que é proibido rezar para Deus no velório, e principalmente no de uma jovem. E nesse momento, o cara quebra o teto inteiro e cai pra trás do diretor. O cara caiu bem em cima do caixão da ONU no meio de geral. Voltando para o flashback da ONU e da Fuyumura, onde a Fuyumura diz que se ela visse um corpo sem roupa na sua frente, iria ficar sem saber o que fazer, pois esses corpos do livro pareciam dos deuses da mitologia grega, e bem na hora essa mina pede se aquilo é um deus, no caso o Sanda. E mano, a outra mina mete um, é só um velho pelado. Mano, na moral, essa cena eu rachei muito no anime. O Sanda arruma o quadro da ONU e fala que não sabe onde ela está e não sabe se ela está bem, mas ele promete que vai encontrar ela. Assim corta para um novo dia, onde estão chamando o Papai Noel de Deus Avô e estão pedindo se o Sanda viu o Deus Avô. Olha que nome que deram. Nessas horas eu só me pergunto o que deu com o fumante, porque depois que o Sanda quebrou o teto, ele não apareceu mais. E vocês também devem estar se perguntando como que o Sanda saiu do ginásio, né? Bom, deixa eu explicar. A Fuyumura largou uma bomba de fumaça no Sanda, assim fazendo ele vazar. Cortando para o Sanda e a Fuyumura na sala, eles estão batendo um papo e ela agradece por tudo que ele fez ontem. Esses olhos aí eu não sei não. Acho que nosso menino Sanda conquistou o coração de alguém.
E olha aí quem apareceu, minha tropa. E ele tá ligando pro chefe e pelo visto o cara tá intacto. Cortando para a escola de novo, geral tá falando do Papai Noel como se fosse esse tal Deus avô. Até pelúcia dele tem, e o Santa tá ficando maluco com toda essa situação. Cortando para mais tarde, ele meio que vai se esconder em uma sala, e ele ia limpar um quadro cheio de bagulho escrito do Deus avô. Mas a Fuyumura chega e pede se ele quer ajuda para limpar o quadro. Afinal ele é muito baixo. Ele diz que não precisa, então ela dá um abraço nele e agradece a ele de novo por tudo que ele fez. Então ela fala que ele é bem magrinho e o Sanda fala que ela também é um pouco magra, mas que eles estão apenas com 14 anos e que isso vai mudar. Então ela pega uma camiseta vermelha e transforma o Sanda em Papai Noel de novo, falando que gosta dele dessa forma, assim, desse jeito como ele tá. O Sanda troca de assunto e tenta fazer a Fuyumura parar de abraçar ele, mas quando ele consegue, ela o abraça de novo e fala que tá com muita saudade da sua amiga. Mas do nada ela para de abraçar ele e fala que isso que ela tá fazendo é uma loucura e uma tremenda grosseria com ele. E eu achava que ela tava falando de toda a situação em si, mas não, ela só vai e tranca a porta e fala que agora sim tá suave, e pede se pode ter mais um abraço apertado. Depois eles se sentam e ela fala que ele pode desabafar tudo o que tá acontecendo com ela, mas o Sanda diz que ela tá com o rosto sujo de giz, e ela manda ele limpar aquilo. Depois corta para essas duas meninas que estão com a pelúcia do Deus avô, e do nada chega essa mina maluca falando que até que essa pelúcia é bonitinha e legal, mas não se compara ao verdadeiro corpo do Deus avô. E ela também diz que o namorado dela também é bonito daquele jeito. E eu acredito que ela vai incomodar muito nos próximos episódios, porque esse aqui vai acabando, minha tropa. E mano, que episódio foi esse? Teve uma briga insana do Sanda e do Fumante, o Sanda estourando o velório e o diretor ficando puto, e a Fuyumura apaixonada no Sanda, minha tropa. Bom, isso a gente não sabe ainda. Vamos ver os próximos episódios e ver o que esse anime vai nos surpreender, porque cada EP que passa, esse anime fica mais doido e mais nos surpreende. Lembrando que sai todo sábado ao meio-dia um recap semanal do novo EP desse anime. Eu vejo vocês no próximo. E bom, minha tropa, muito obrigado por ter ficado até o final, assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e tchau! E o EP5 já começa com o Fumante comendo um lamen com seus parças e eles soltam que o Papai Noel só pode morrer se ele se apaixonar por alguém. Mas isso é apenas uma teoria. Depois disso aparece esse mano sem camisa e o Sanda acaba falando uma bobeira pro cara. E o Amaya tira o cara do dormitório porque viu que o Sanda não estava bem. Então eles pedem o que tá acontecendo com o Sanda em relação a Fuyumura. E ele fala que ainda vê ela apenas como uma criança e que quer proteger. E pelo visto o Sanda já tá noivo, tropa. Porque se lembra da menina maluca do EP passado que disse que tinha um namorado? Então, o namorado dela é o Sanda, mas pelo visto eles não se dão muito bem, e é óbvio que essa relação deles é arranjada pelo governo, e nenhum deles se gostam. Mas quando o Sanda vai dizer pra ela que não quer se casar com ela, a chuva acaba ficando um pouco mais forte e ela não escuta, e diz que vai ir embora dali porque ela quer soltar um barro sinistro. Mano, por isso eu não esperava, na moral. Então ela pede para os dois saírem dali, mas o Sanda diz que a chuva tá muito forte e que não vão deixar. Mas ela fala que se eles não se arriscarem agora na juventude, não irão se tornar bons adultos. E ela tá falando isso bem perto do Sanda, não é mesmo? Então ela simplesmente pega e abre a porta e sai na chuva. E o Sanda vai atrás dela para dizer que não pode se casar. Mas antes dele chegar nela, ela simplesmente a abraça e tá um clima bem bonito entre os dois. Até o Sanda tomar uma lata na testa por causa do vento. Então eles correm para debaixo de uma árvore para meio que se abrigar. E a mina diz que geral acha que essa chuva foi feita pelo Deus avô, mas que ela não acredita muito em seres mitológicos. E ela também fala que não esperava que o Sanda fosse atrás dela nessa chuva, que tá começando a acreditar que eles podem ser um belo casal e bem divertido. Mas agora corta para o outro dia e pelo visto ela tira muito com a cara dele, até às vezes jogando desenho de bosta na cara dele. Cara, isso é muito do nada. Porém, quando ele vai fazer um desenho 100 vezes pior, a professora anuncia que terá um novo professor substituto. E mano, olha bem quem é o professor. É o Fumante, minha tropa. E ele vai dar aula de educação física e pede pro Sanda ficar depois da aula, dando uma desculpa que ele é o representante da turma. Cortando para o diretor, ele tá tendo uma conversa com o Fumante, onde ele mostra que seu verdadeiro coração está em uma cápsula preservado e que usa um coração artificial, e faz isso desde os seus 90 anos. E diz que se o Fumante não conseguir capturar o Papai Noel, ele irá implantar esse coração nele. Cortando para o Sanda e o Fumante, eles estão sozinhos conversando. E o Fumante pede como é ficar mais velho de repente. O Sanda se transforma no Papai Noel e diz que foi legal até, porque aprendeu a brigar. E vai começar o segundo round deles. Porém, do nada, quando o Sanda leva o primeiro soco, ele se transforma em jovem de volta. E o cara fica puto porque bateu uma criança e pede desculpas para o Sanda. E fala que não vai brigar com uma criança.
Enquanto isso, alguém bate na porta da noiva do Sanda e bom, é a Fuyumura, mandando essa louca ficar bem longe do Sanda, porque ele é dela. Então do nada ela convida a Fuyumura a entrar e elas começam a conversar. E ela fala que não vê problema dela dar em cima do Sanda, porque quanto mais pessoas darem em cima dele, mais apaixonados eles ficarão entre um e o outro. E mano, a Fuyumura fica puta com isso e ameaça ela de novo. Só que a mina maluquinha não leva isso nada a sério e dá umas dicas pra ela para ela poder ficar com o Sanda. Ela diz que a Fuyumura era bem próxima da ONU também, e pede se ela joga nos dois times. Porém a Fuyumura diz que não sabe responder isso, porque a vida inteira ela não sabe se era menina ou menina por causa da altura e do corpo dela, e também da sua voz. Mas com a ONU, ela podia ser ela mesma, e ela também fala que tá com muitas saudades da ONU. Então corta pro Sanda e ele tá ficando muito maluco por não conseguir se transformar em Papai Noel. E o engraçado é que o fumante tá querendo ajudar ele. O cara é muito foda, não tem jeito. De volta pra Fuyumura, alguém bate na porta dela, e quando ela vai ver quem é, sim, manos, é a ONU. Ela abre a porta bem rápido, e a ONU vem rápido abraçando ela. E quando a Fuyumura vai pedir o que houve para ela ter sumido, a mina simplesmente pula e dá um beijão na Fuyumura. E calma que o plot twist ainda fica pior, porque a ONU fala que quer o corpo da Fuyumura há muito tempo, pois parece que ela nunca envelhece. E bom, eu achava que ela estava falando de uma forma romântica, né? Até do nada ela puxar uma faca para o Fuyumura. Mas ela disse que era para ela ir com calma e pode desabafar com ela. Mas a ONU fica mais puta ainda e manda ela parar de ser tão adulta. E ela lembra um pouco dos flashbacks dela quando elas estavam juntas. E um dia a ONU viu a Fuyumura dormindo e ela disse que essa era a primeira vez que ela viu uma pessoa jovem dormir. E pede se a Fuyumura não tinha medo daquilo. E ela disse que não, mas a ONU disse que se ela dormir, ela pode entrar na puberdade mais cedo. Mas a Fuyumura disse que nunca se importou com isso, por causa da altura dela. Então a ONU nos explica que por causa das vacinas que elas tomam desde criança e da dieta deles, o recomendado é eles passarem a noite acordado. E a ONU também diz que todos na escola eram obrigados a usarem calças para não ter atração pelo mesmo sexo. Porém ela diz que não importava, pois só a Fuyumura chamava a atenção dela. E bom, e uma certa vez ela estava dormindo e a ONU deitou ao lado dela e disse que ela amava. Então a Fuyumura abre os olhos e beija ela e diz que também a ama ela há muito tempo. Porém isso tudo era apenas um sonho da ONU, que acabou pegando no sono. E quando ela acordou no outro dia, ela já estava na puberdade. E como o diretor disse que era inadmissível uma criança entrar na puberdade antes da formatura, ela achou que seria melhor fugir. E bom, ela contou essa história para a Fuyumura, e a Fuyumura lembra que o Papai Noel disse que não era tão ruim envelhecer, e ela fala exatamente a mesma coisa para a ONU. Porém o diretor estava bem atrás delas, minha tropa. Mas assim vai acabando mais um episódio, minha tropa. O que vocês acham que vai acontecer agora que o diretor escutou isso? Bom, comenta aí também o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam, porque eu também não sabia que o Sanda tava noivo, né? E, mano, esse EP foi muito bom, né, tá ligado? Foi uma reviravolta. Mas, bom, esse EP vai ficando por aqui. Lembrando que sai todo sábado, meio-dia, o recap semanal de Sanda aqui no meu canal. Então eu vejo vocês no próximo sábado. Um abraço, não esqueça de deixar o like e se inscrever, minha tropa. Muito obrigado por ter ficado até o final e assistir tudo comigo aqui. Bom, até a próxima, tropa. E comenta aí o que vocês acham que vai rolar. Tchau!